Amigos internautas, nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020, estamos no Hospital Policlínica Imaípe, em Barbacena, instituição de saúde, importante instituição de saúde que enfrenta um momento de emergência, um verdadeiro caos financeiro, provocado, motivado por um erro de interpretação jurídica da Prefeitura que provocou o atraso dos repasses, que faz falta para a manutenção das atividades do hospital, comprometendo o atendimento que já está se sofrendo com essas consequências, não é isso, Robson? Estou com o Robson Vidigal, diretor-geral do hospital, que vai nos revelar mais detalhes dessa verdadeira batalha burocrática que está sendo travada para essa liberação dos recursos que já eram para estar disponíveis para o hospital, não é isso, Robson? É verdade. Primeiramente, bom dia a todos. Realmente o que vem acontecendo conosco é fruto de um mau entendimento. Nós trabalhamos com recursos muito apertados, então o nosso financeiro é muito justo e nós vivenciamos o ano 2019 com a projeção de déficit durante todo o ano. E eu me lembro no mês de março, eu estive em reunião com o Dr. Orleans, quando era secretário de saúde, e comuniquei a ele naquele momento que pelo nosso planejamento orçamentário, nosso planejamento financeiro, nós estaríamos fechando com a média de R$50 mil de déficit mensal, poderia gerar um endividamento de R$600 mil ao longo do ano. Então, nós tentamos dialogar naquela ocasião a possibilidade de reequilibrar nosso contrato com o SUS, o que não foi possível fazer. Então ali nós pactuamos com o Dr. Orleans um compromisso de que a instituição iria recorrer, por meio de deputados, a possibilidade de conseguir os recursos que faltariam ao longo do ano. Emendas parlamentares. Então nós conseguimos na ocasião uma emenda de 300 mil, uma emenda federal, e conseguimos uma emenda estadual de R$150 mil inicialmente. Depois, o Ministério da Saúde nos contemplou ainda com um recurso de mais R$71.950. Bom, ao longo do exercício, baseado com a segurança de que nós receberíamos esse recurso, eram emendas de custeio, todas são emendas de custeio, nós não prejudicamos o atendimento da população, mantivemos todos o planejamento, fazendo a execução dos serviços certos de que esse recurso cairia na conta do hospital. No mês de outubro de 2019, através da portaria 1634 de 2019, o Imaípe foi contemplado com o valor dos 300 mil. Ou seja, foi depositado na conta do município, do Fundo Municipal de Saúde, no dia 9/10 de 2019, R$300 mil que deveriam ser repassados para a Policlínica, para custeio. Em seguida, no mês de novembro, através da resolução da Secretaria de Estado, resolução 6822, salvo me engano, está um pouco apagado aqui, o 6522, fomos contemplados com R$150 mil do Estado de Minas Gerais, emenda também de custeio, que deveriam ter sido repassado para a conta do hospital. E no dezembro veio, através da portaria 3339 de 2019, o repasse do Ministério da Saúde, também para custeio, inclusive para pagamento de pessoal, que esse recurso poderia ser utilizado, no valor de R$71.950. Ou seja, essas emendas somam a cifra de R$521.950 para custeio. E aí, como eu disse a vocês no início, quando nós... A verba que garantiria o funcionamento completo do integral, e é exatamente isso que eu tenho mostrado, pessoal. Nós temos aqui a planilha financeira da instituição, com toda a receita mensal e toda a despesa mensal, onde essa planilha demonstra que nós fechamos o exercício com um pouco mais de R$500 mil de déficit. Ou seja,
O recurso das emendas de custeio cobriria esse valor. Deixaria o hospital fechar no 0 a 0. No azul. Fecharia no 0 a 0 tranquilamente. Né? Então nós teríamos aqui honrado com todos os nossos compromissos. Os funcionários teriam recebido em dia, os nossos fornecedores também. Robson, qual o motivo da Prefeitura não ter repassado esses recursos de mais de R$500 mil para o IMAIP? Essa é uma pergunta muito boa, eu acho salutar para que a gente possa esclarecer isso. Como nós tínhamos já conhecimento do depósito do recurso no Fundo Municipal, no dia 22 de novembro de 2019, através do ofício 041 dessa diretoria, nós solicitamos ao município o repasse desses recursos e se houvesse alguma razão por que não ter repassado até então ao hospital. Já que existe uma portaria do Ministério da Saúde em que obriga o gestor a repassar até o 5º dia útil o recurso à entidade depois de depositado no fundo. Então nós apelamos ao município para saber o motivo. Infelizmente, esse ofício 041/2019, ele não foi respondido. Nós não recebemos uma resposta concreta aqui dizendo não vou repassar o recurso porque tem bloqueio disso, daquilo. Justificando a medida. Mas, por outro lado, através de outros ofícios não respondendo aquilo, o hospital foi questionado sobre uma prestação de contas de um convênio de 2017. E aonde o município pedia informações, esclarecimento e chegou a nos pedir a devolução do recurso desse convênio no valor de R$184.870, dizendo que havia irregularidade na execução desse convênio de 2017. Agora, no final de 2019, questionando um convênio de 2017. Veja bem, eu chamo a atenção para isso. Os R$300 mil do governo federal que veio como custeio para o hospital chegou no município em outubro. E nós, em novembro, fomos questionados de um problema das contas apresentadas no convênio de 2017. Problema técnico. Problema em que o município alega que o hospital utilizou R$116 mil para pagamento de pessoal desse convênio e isso não poderia ter acontecido. O recurso do convênio seria destinado para um gasto? Era destinado para medicamento. O medicamento foi gasto com o serviço aqui do hospital, com a mão de obra? Com mão de obra, conforme o município aventa que foi utilizado. Só que esse argumento de gastar com o pessoal, ele não é verdadeiro. Há uma meia conversa nesse trecho. Lembrando que foi corrigido esse erro também. Foi. O extrato bancário do IMAIP, já enviado para o município, mostra claramente que a direção da época realmente fez um pagamento de folha de pessoal no valor de R$116 mil, mas percebeu o erro e devolveu o dinheiro. O dinheiro foi redepositado na conta do convênio. Posteriormente gasto com medicamento como deveria ser. Então foi um regularizando a situação. Isso, foi um vício que foi sanado. O dinheiro, R$116 mil, foi devolvido no fundo e foi usado de forma correta. O que acontece, e aí eu dou um pouco de razão ao município, é que depois de vencido o prazo da execução do convênio, havia um saldo remanescente de R$68 mil. E a direção utilizou esse saldo ainda para compra de medicamento. Ok? Então eu fiz um estudo a respeito disso, tanto no Tribunal de Contas de Minas Gerais, quanto no Tribunal de Contas da União, para saber qual a linha de interpretação jurídica se seguir nesse caso. E a orientação e a jurisprudência desses tribunais, salvo o melhor juízo, nos traz que trata-se de erro formal na execução do plano. Não há caracterizado aqui dano ao erário público, porque a finalidade do convênio era a compra de medicamento e isso não aconteceu. O que se errou foi o prazo de execução. Isso por si só, na orientação dos tribunais, é de que caracteriza um erro formal. Foi devidamente sanado. Foi devidamente sanado. Para
o Ministério da Saúde, que é o dono do recurso, ele tem um decreto federal, em que define como se deve analisar a prestação de contas. É o decreto 6170 de 2007. No artigo 10º, no parágrafo 10º desse decreto, ele diz o seguinte, que na análise da prestação de contas pelo concedente poderá resultar em aprovação, número 2, aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou falta de natureza formal, que é o caso, de que não resulte dano erário, ou seja, não teve dano erário público. Houve um erro formal, não há que se falar em aprovação do convênio. Que foi corrigido. Exatamente. Então, a discussão com o município está nessa interpretação e vai além um pouquinho, porque no entender nosso, e eu acredito que seja também do Ministério da Saúde, que baixou a portaria 788, assinada pelo ministro Ricardo Bastos, quando regulamentou as emendas parlamentares de incremento ao teto MAC. Teto MAC é o recurso para a saúde? É o fundo municipal destinado à saúde, para média e alta complexidade. Ele, nessa portaria do Ministério, ele diz o seguinte, no artigo 24, a prestação de contas sobre a aplicação dos recursos de que trata o capítulo 2, que são as emendas parlamentares, será realizada por meio de relatório anual de gestão, o RAG, do respectivo ente beneficiado. O que é o RAG? O RAG é um relatório anual em que o município insere de toda a execução e movimentação financeira do fundo do MAC, esse fundo de saúde, insere no sistema para apreciação pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, ao Conselho Municipal de Saúde compete a análise e julgamento dessa prestação de contas. E eu questiono o município, em que momento esse processo foi levado a conhecimento do Conselho Municipal de Saúde? Robson, conforme você nos apresenta, a instituição IMAIP se encontra totalmente regularizado, com todas as certidões negativas liberadas diante do Estado e da União. Sim. Podendo receber os recursos. Sim. No presente momento, ainda, o IMAIP encontra completamente irregular. Eu estou aqui, vou te apresentar todas as certidões necessárias e todas as certidões do hospital são negativas. O hospital não tem nenhum impedimento que o desabilite de receber recursos públicos, seja da União, seja do Estado. É importante eu colocar para vocês também que tanto o Estado de Minas Gerais quanto a União têm sistemas próprios de gestão financeira, onde quando uma instituição fica impedida de receber recursos ou repasses, passa a existir bloqueio no sistema. Então, se você for hoje no CIAF, e você pode observar, e eu desafio a qualquer um que me apresente no CIAF, um bloqueio do IMAIP para receber emendas. Tem o sistema Sincov, que é o sistema do Ministério da Saúde, em que ele faz a gestão dos convênios. Nesse sistema, quando a instituição fica impedida, também passa a existir um bloqueio à instituição. O IMAIP não tem bloqueio nenhum nesses sistemas, tanto é verdade que essa semana nós acabamos de assinar mais 2 convênios com o Ministério da Saúde mediante o Sincov para aquisição de equipamentos. Então, coloco a todos com clareza e transparência que não existe impedimentos para que o IMAIP receba seus recursos. Então, a sua avaliação, realmente o que está acontecendo é a falta de conhecimento da interpretação jurídica dos responsáveis da Prefeitura pela essa situação. Eu não coloco assim, sinceramente, toda vez que há uma mudança de secretário, me parece haver um tumulto nas interpretações que lá acontecem.
sofremos um episódio desse quando mudou e o Orleans assumiu a secretaria. Logo tivemos um embate, mas depois as coisas se resolveram. Mas isso custa caro à população, né? Então, eu não vou colocar que isso talvez seja a responsabilidade até de um erro de interpretação do gestor, mas está havendo uma confusão na interpretação por parte dos servidores, dos técnicos do município, que precisam interpretar corretamente as legislações que estão impostas. E quais as dificuldades que essa situação representa para o hospital? É toda a dificuldade, porque o não repasse quebrou todo um planejamento financeiro, né? Nos trouxe um endividamento desnecessário, hoje vários apontamentos em cartórios, títulos que custavam um valor com um acréscimo de mais de 20%. Isso vai trazer danos talvez irreparáveis, né? Nós sabemos que os funcionários estão sem receber, né? Quantas pessoas não estão sendo prejudicadas com isso? Comprometendo inclusive a realização de novos convênios, né? Pode, porque se as certidões se tornarem, se algum protesto desse se efetive, não mais teremos certidões. Então futuras emendas podem não vir para o hospital em razão de bloqueios nesse sentido. Como fica o funcionamento do hospital diante dessa crise? O que acontece? Nós trabalhamos com estoque mínimo de medicamentos e insumos hospitalares, então eu não tenho sobrevida para muito tempo aqui dentro da policlínica. Então, resguardando a garantia dos pacientes que aqui estão internados, né, nós tomamos a decisão de suspender os serviços eletivos de imediato. Então, cirurgias eletivas, consultas e exames externos que nos demandavam insumos. Então, nós tivemos que suspender para resguardar o estoque que temos e garantir os pacientes que aqui estão internados. Então, a gente tem uma sobrevida aí não muito longa, e esperamos que a coisa se resolva para que a gente possa voltar à normalidade. Ou, se a posição do município é não repassar em hipótese alguma recurso, a gente então toma a decisão madura e sabe se vai ou não fechar a instituição. Lembrando sempre que o Hospital Policlínico Imaípe é referência em média complexidade, oferecendo exames, cirurgias, internação para mais de 3 mil, para milhares de pessoas aqui de Barbacena, em toda a região, além do atendimento aí de pronto-socorro durante a noite também, né? Com certeza. Nós temos uma média indispensável serviço. São mais de 3 mil atendimentos, né, que a gente faz na porta, que a população precisa, até às vezes tem dificuldade na atenção primária e a gente dá esse suporte, né? Já tivemos ocasiões de, inclusive, ter que utilizar suporte avançado para salvar vidas da porta, porque as pessoas não tinham tempo de chegar no hospital regional e aqui foram socorridas. Então, assim, existe realmente uma importância nesse atendimento, um número elevado de cirurgia. Hoje o Imaípe é um hospital que está se referenciando nas cirurgias eletivas. Nós começamos com pequena quantidade, até o ano passado a gente já tinha levado para uma média de 70, 80 cirurgias mês, e o nosso planejamento desse ano era superar mais de 100 cirurgias mês, né? Então, assim, a população não pode ficar sem esse serviço. É um serviço essencial, necessário, é um desafio a gente subsidiar os custos da saúde. Os recursos pagos pelo SUS são insuficientes. Os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Barbacena são insuficientes. Então a gente faz todo o sacrifício, enquanto instituição filantrópica, de buscar outras formas de receita, como criando algum serviço particular, buscando doações, buscando emendas parlamentares, para que a gente possa realmente garantir os atendimentos. A forma da instituição sobreviver. Robson, diante dessas afirmações, qual mensagem você quer deixar para os responsáveis pela saúde em Barbacena? Eu queria deixar aqui que eu não tenho nada pessoalmente contra qualquer um deles, né? Nenhum deles é meu desafeto, eu não tenho problema nenhum. E eu queria deixar para eles uma mensagem de que diálogo eu acho que é muito importante nesses momentos de crise, a compreensão, a responsabilidade, a razoabilidade. Nós temos que ser razoáveis.
baixar os nossos orgulhos, as nossas vaidades, para que a gente possa resolver as diferenças de interpretação desse problema e aí construir a solução que a sociedade precisa. Certamente com o uso de muito bom senso nesse momento, para que a população não sofra com essa situação aqui no IMAI, que é uma importante instituição de saúde e indispensável para toda a saúde. Muito obrigado. É isso aí. Estamos acompanhando a situação com a certeza de que os governantes irão se mobilizar, se conscientizar de que, através dessa interpretação jurídica, estão aí os documentos comprobatórios que podem comprovar toda a idoneidade da instituição, liberar esses recursos para que ela prossiga com o seu trabalho e beneficiando toda a cidade. Valeu, muito obrigado.